E se tudo o que você construiu fosse destruído em um instante? A história de Jó te mostrará a força da fé diante do sofrimento extremo. Um desafio entre Deus e Satanás, perdas devastadoras e uma busca por justiça. Descubra a resposta divina. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. E aí, tudo bem? Vamos começar a jornada de Jó, um cara que tinha tudo, riquezas imensas, uma família enorme e, o mais importante, uma reputação impecável. Ele era conhecido por sua integridade, sua justiça, um homem que temia a Deus e se afastava do mal. Imagina só, a vida perfeita, né? Mas, prepare-se, porque a história dele vai te mostrar que a fé é testada, e às vezes, de forma brutal. Jó não era só rico, sabia? Era um homem de fé inabalável. Ele vivia sua vida guiado pelos princípios divinos, sempre buscando agradar a Deus em tudo o que fazia. Sua devoção era tão profunda que se tornou um exemplo para todos ao seu redor. Era um homem respeitado, admirado, e sua vida parecia um reflexo da bênção divina. Mas a vida de Jó, tão perfeita, estava prestes a mudar drasticamente. A história que vamos te contar é sobre a perda, sobre o sofrimento, mas também sobre a força da fé diante da adversidade. Prepare-se para acompanhar a jornada de um homem que enfrentou o pior, e como sua história nos ensina sobre a natureza de Deus e a nossa própria capacidade de resistir. Imagina só, Jó, um cara temente a Deus, íntegro, justo em tudo o que fazia. Sua vida era um reflexo de sua fé inabalável. Ele não era apenas rico em bens materiais, mas, principalmente, rico em espírito. Sua piedade era notória, um exemplo para todos ao seu redor. Tu podes imaginar a admiração que ele inspirava? Ele não se deixava levar pela arrogância que a riqueza poderia trazer. Sua humildade era tão marcante quanto sua prosperidade. Era um homem que buscava a Deus em todas as coisas, agradecendo constantemente pelas bênçãos recebidas. Sua fé não era uma mera formalidade, mas a base de toda a sua existência. Era um homem de oração constante. A perfeição de Jó não era uma perfeição sem falhas, mas uma busca constante pela justiça e pela vontade divina. Ele não era um super-herói sem defeitos, mas um homem que, apesar de suas provações, mantinha sua fé inabalável. Sua história nos mostra que a verdadeira justiça não está na ausência de sofrimento, mas na fidelidade a Deus mesmo em meio à dor. Que exemplo inspirador, não é? Espírito, lembra? Deus, em meio a seus anjos, pergunta a Satanás sobre Jó. Imagina a cena, uma conversa entre o Criador e o acusador, um diálogo sobre a fidelidade de um homem. Deus destaca a integridade de Jó, sua justiça inabalável, e a profunda fé que o guia. E aí, Satanás, o mestre da dúvida, entra em cena, lançando uma suspeita. Será que essa fidelidade é verdadeira? Será que Jó serve a Deus por amor ou por interesse? Ele provoca Deus, insinuando que a fidelidade de Jó é superficial, baseada apenas nas bênçãos recebidas. Para Satanás, se Jó perdesse tudo, riqueza, família, saúde, sua fé se quebraria. Era uma aposta ousada, uma provocação direta à soberania divina. Uma aposta que colocaria à prova a fé inabalável de um homem justo. Uma aposta que mudaria para sempre o curso da vida de Jó. Deus, em sua infinita sabedoria, aceita o desafio. Ele permite que Satanás teste Jó, mas com uma condição: não pode tirar-lhe a vida. E assim, a tragédia começa a se desenrolar. A permissão divina para o sofrimento de Jó marca o início de uma jornada dolorosa, mas também transformadora, que vai testar os limites da fé humana e revelar a grandeza do poder divino. Prepare-se para acompanhar essa história incrível. Então, a fúria de Satanás se abateu sobre as riquezas de Jó. Imagina a cena, tu estás lá, assistindo tudo acontecer. De repente, um turbilhão de areia e fogo, um vendaval que rasga o céu. Seus camelos, milhares deles, carregados de ouro e especiarias, são varridos, desaparecendo como poeira ao vento. Os pastores, homens fortes e experientes, reduzidos a cinzas pelo mesmo inferno que engole tudo que Jó possuía. A prosperidade de Jó, construída ao longo de anos de trabalho árduo e bênçãos divinas, se desfaz em segundos. Sua imensa riqueza, símbolo de sua bênção e sucesso, se transforma em ruínas. O trabalho de uma vida, reduzido a cinzas e poeira. Tu pode sentir o impacto disso, a magnitude da perda, a sensação de impotência diante de uma força tão devastadora. Não foi um processo lento, não foi uma ruína gradual. Foi uma destruição súbita, violenta, que deixou Jó sem nada, além das vestes que usava.
A riqueza que ele tanto cultivava, que era um símbolo de sua bênção, desapareceu em um instante. Imagine o choque, o desespero, a sensação de vazio que essa perda abrupta deve ter causado. E então, a pior notícia chega. Um mensageiro, o rosto pálido de terror, traz a notícia que vai te arrebentar o coração. Um vendaval, tão violento quanto o que destruiu suas riquezas, atingiu teus filhos. Eles estavam festejando, reunidos em uma mesma casa, quando o desastre aconteceu. A casa, antes um símbolo de alegria e união familiar, se transformou num túmulo. Não houve tempo para reação, para um adeus. Apenas o silêncio ensurdecedor da perda irreparável. Tu, que os amava tanto, que os via crescer e prosperar, agora te encontras diante da imensa dor da perda. 10 filhos, cada um com sua personalidade, seus sonhos, suas risadas, todos em um instante, reduzidos a cinzas e lembranças. A alegria da sua casa, agora, ecoa em um silêncio mortal. Imagina o vazio, a ausência, a dor que te consome. A sensação de impotência diante de tamanha tragédia. Jó, antes um homem rico e próspero, agora está completamente desolado. A perda das riquezas foi dura, mas a perda dos filhos, essa é uma ferida que jamais cicatrizará completamente. É a perda que rasga a alma, que questiona a fé e a própria existência. Tu, diante dessa dor insuportável, te sentes perdido, sem rumo, sem esperança. A justiça divina parece ter se voltado contra ti. E então, a dor se instala. Não apenas a dor da perda, mas uma dor física que te consome. Imagina, feridas que te cobrem o corpo, coçando, ardendo, te impedindo até de dormir. A pele, outrora lisa e saudável, agora rachada e sangrando, um testemunho silencioso do sofrimento que te assola. É uma doença terrível, que te deixa fraco, magro, uma sombra do homem forte e próspero que eras. A dor não é apenas física, meu amigo. É uma dor que penetra até os ossos, te deixando sem forças para sequer levantar. A noite se torna um pesadelo, com a febre te queimando por dentro e o frio te congelando por fora. Cada respiração é um esforço, cada movimento, uma tortura. Tuas noites são agora um lamento silencioso, interrompido apenas pelos gemidos de dor que escapam dos teus lábios. Mas a pior parte não é a dor física, não. É a dor emocional, a angústia que te consome por dentro. A sensação de abandono, de injustiça, te oprime a cada instante. A fé que um dia te sustentou agora parece um fio solto, prestes a se romper. Tu te questionas, te revoltas, gritando ao céu por respostas que não vêm. A tua alma está dilacerada, a tua esperança, esmagada. E lá estavam eles, 3 amigos de Jó, chegando com a intenção de confortá-lo. Imagina a cena, 3 figuras imponentes, vestidos com roupas pesadas, se aproximando lentamente do seu acampamento improvisado. Eles trazem incenso, talvez oferendas, mas a verdade é que suas palavras acabarão sendo tão dolorosas quanto as suas feridas. Tu, coberto de pus e sofrimento, mal conseguias olhar para eles, a dor te consumia por inteiro. As tentativas de consolo soam vazias, quase ofensivas. Eles tentam te explicar que a tua dor é consequência dos teus pecados, que Deus te está castigando por algo que tu fizeste. A cada palavra, um novo peso se instala no teu coração. Tu, que sempre foste justo e íntegro, agora és acusado injustamente, e a tua dor física se mistura com a dor da injustiça. A compaixão deles é superficial, e o julgamento, implacável. Eles falam em justiça divina, em retribuição, em um Deus que castiga os pecadores. Mas tu sabes que és inocente. A tua fé começa a vacilar, não pela falta de crença em Deus, mas pela incompreensão da sua aparente injustiça. A dor física te esmaga, mas a dor da acusação injusta te fere ainda mais profundamente. Tu te sentes sozinho, abandonado, mesmo na presença de amigos que deveriam te dar apoio. E ali estava Elifaz, o temanita, o primeiro a tentar consolar Jó. Imagina a cena, cara, ele se aproxima, a voz carregada de pesar, os olhos cheios de compaixão, mas também de uma certa expectativa. Ele fala de justiça divina, de como o sofrimento muitas vezes é consequência de nossos pecados ocultos. Será que Jó, em sua dor, conseguiria enxergar alguma verdade nisso? A fala de Elifaz é calma, mas firme. Ele tece uma teia de argumentos, tentando mostrar a Jó que seu sofrimento é um castigo merecido, uma consequência de seus atos, mesmo que esses atos sejam desconhecidos para ele, para nós, espectadores. Ele argumenta que a justiça divina sempre prevalece,
e que a dor serve como uma correção, uma lição a ser aprendida. Você sente a tensão no ar, a expectativa pela resposta de Jó. Para Elifaz, a dor de Jó é uma prova de fogo, uma oportunidade para o homem se aproximar de Deus através do arrependimento. Ele busca justificar a justiça divina, mesmo diante do sofrimento inexplicável de um homem que sempre foi considerado justo. A lógica dele é impecável em sua estrutura, mas será que ela consegue abarcar a grandiosidade do mistério que envolve a dor de Jó? Observe atentamente a argumentação dele. Então Elifaz começa a sua argumentação, te olhando com aquela expressão de quem sabe de algo que você não sabe. Ele fala sobre a justiça divina, algo implacável e perfeita, que castiga o pecado. Para ele, tua dor não é um acaso, mas uma consequência. Ele te diz que Deus não age por capricho, que há uma razão, uma lógica por trás de tudo isso, mesmo que tu não a veja. A chave da questão, segundo Elifaz, está em teu passado. Ele sugere que, por mais justo que te consideres, existe um pecado oculto, algo que escapou à tua percepção, algo que Deus viu e está te cobrando agora. Uma pequena falha, uma injustiça cometida, um ato de desconsideração que, mesmo sem tua consciência, pesa na balança da justiça divina. Ele te lembra que todos nós somos pecadores, que a perfeição é atributo somente de Deus. E essa imperfeição, mesmo que mínima, é suficiente para atrair a ira divina. Para Elifaz, tua punição é uma prova, uma forma de Deus te mostrar a verdadeira extensão de tua fragilidade e te levar à humildade. É um processo doloroso, sim, mas necessário para teu crescimento espiritual. Mas aí, tu te lembra? Jó, o homem que tinha perdido tudo, finalmente responde. Ele não se cala diante das acusações dos amigos. A dor dele é imensa, mas a sua fé, apesar de abalada, ainda resiste. Ele não aceita a ideia de que seu sofrimento seja um castigo por algum pecado oculto. Ele grita a sua inocência, clama pela justiça divina, questionando a lógica daqueles que o julgam. Tu vais ver como ele argumenta com força. Jó se defende com veemência, mostrando quanto ele sempre foi um homem justo, temente a Deus. Ele se agarra à sua consciência limpa, buscando refúgio na sua própria retidão. Para ele, a dor não é proporcional ao tamanho de sua suposta culpa, e ele exige explicações. Ele se sente injustiçado, e a sua voz ecoa a revolta de um homem inocente. Ele não busca vingança, mas sim compreensão. Jó não quer apenas que a sua dor termine, mas que a justiça divina seja revelada, que a sua inocência seja reconhecida. A sua resposta não é um ato de descrença, mas um grito de angústia de um homem que busca entender o mistério do sofrimento. Ele questiona a própria justiça divina, mostrando a sua luta interna entre a fé e a dúvida. E então, Bildade entra em cena. Tu te lembras dele? Um dos amigos de Jó, com uma argumentação tão rígida quanto a de Elifaz. Ele também acredita que o sofrimento de Jó é consequência direta de algum pecado oculto, alguma transgressão que escapou aos olhos humanos. Para Bildade, a justiça divina é implacável, e a punição, inevitável. Ele não busca entender a profundidade da dor de Jó, mas sim encontrar uma justificativa teológica para ela, reforçando a ideia de um Deus que castiga e recompensa de acordo com as ações de cada um. A fala de Bildade é repleta de metáforas sobre a fragilidade humana diante do poder divino. Ele usa imagens fortes, comparando a vida humana a uma planta efêmera, suscetível às intempéries e ao tempo. Para ele, a prosperidade é uma bênção passageira, e a adversidade, uma lição necessária para o crescimento espiritual. Tu percebe como a visão dele se assemelha à de Elifaz? Ambos buscam explicar o inexplicável, reduzindo a complexidade do sofrimento a uma equação simples de pecado e punição. Apesar de suas palavras serem duras, Bildade, assim como Elifaz, demonstra uma certa compaixão em suas tentativas de consolar Jó. Ele não deseja causar mais sofrimento, mas acredita que a verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser dita. A sua visão, embora limitada pela sua compreensão da justiça divina, reflete a crença comum na época de uma relação direta entre a ação humana e a retribuição divina. Ele não consegue enxergar além dessa perspectiva, presa à ideia de um Deus que age de forma justa e previsível. Mas aí, tu te lembra da resposta de Jó? Depois de ouvir Bildade, a angústia dele só aumenta. Não era só a perda de tudo, a dor física, a solidão, era a incompreensão daqueles que se diziam amigos, que o acusavam de culpa onde só existia sofrimento. A cada palavra, a cada argumento falacioso, a dor se tornava mais profunda, um abismo sem fundo se abrindo em seu coração.
Ele se sentia sozinho, abandonado, não só por Deus, mas também pelos que deveriam estar ao seu lado. A paciência de Jó se esgota. Ele não consegue mais aceitar as acusações infundadas, a falta de empatia, a arrogância daqueles que julgam conhecer os desígnios de Deus. Sua fé está sendo testada até o limite, e a cada palavra, a cada argumento, a dúvida cresce. Ele questiona a justiça divina, a razão de tanto sofrimento, a ausência de uma resposta clara e consoladora. A dor física se mistura à dor emocional, criando uma tormenta interior quase insuportável. A resposta de Jó à Bildade não é um discurso de resignação, mas um grito de angústia. Ele não busca mais justificativas, mas compreensão. Não quer mais respostas prontas, mas um reconhecimento da sua dor, da sua perda, da sua profunda e legítima aflição. A sua fé, embora abalada, ainda resiste, mas a dúvida o assombra, e a pergunta que ecoa em seu coração é: até quando? Até quando a provação durará? Até quando a dor será sua companheira inseparável? E então chega Zofar, o Naamatita. Tu já deve ter percebido que esses amigos de Jó não estão exatamente ajudando, né? Zofar, com toda a sua sabedoria supostamente inabalável, crava a faca na ferida. Para ele, a tua dor, Jó, é consequência direta dos teus pecados. Não existe sofrimento inocente na visão dele. Tudo é um castigo divino, uma resposta justa às tuas falhas. Ele te acusa, te julga, te condena sem dó. A justiça retributiva é a base do argumento de Zofar. Para ele, é simples: se você sofre, é porque merece. Se você é próspero, é porque é justo. Não existe espaço para a dúvida, para a compaixão, para a complexidade da vida. É uma visão rígida, implacável, que ignora completamente a profundidade do mistério da existência e a própria soberania de Deus, a qual, ironicamente, ele pretende defender. Ele insiste, teima, repete a mesma fórmula: pecado leva à punição, sofrimento é sinal de culpa. Não importa a tua inocência declarada, a tua fé inabalável. Para Zofar, a prova está aí, na tua miséria. E é exatamente essa insistência na justiça retributiva, essa visão simplista e cruel do sofrimento, que torna a fala de Zofar tão chocante, ao mesmo tempo, tão reveladora da fragilidade da compreensão humana diante do mistério divino. Mas Jó, esgotado pela dor e pela injustiça percebida, não se cala. Ele refuta Zofar com veemência, questionando a lógica cruel que lhe imputam. A paciência se esvai, dando lugar a um desespero profundo. Tu vês a fé de Jó se debatendo com a imensa angústia, um grito silencioso contra a incompreensão dos seus amigos. Ele clama por justiça, por uma explicação que transcenda as palavras vazias que ouve. A cada argumento de Zofar, Jó contrapõe a sua própria experiência, a sua inocência inabalável. A dor física se funde com a dor espiritual, criando um turbilhão de emoções que transbordam em palavras carregadas de amargura e desespero. A dúvida corrosiva começa a minar a sua fé, mas a sua busca por respostas permanece incansável. Tu sentes a angústia de Jó, a sua luta desesperada por encontrar um sentido em meio ao caos. Ele não busca culpados, mas sim compreensão. A sua revolta não é contra Deus, mas sim contra a aparente injustiça que o aflige. A sua fé, embora abalada, ainda resiste. Jó anseia por um diálogo verdadeiro, por uma resposta que alivie o peso da sua dor e da sua dúvida. Tu percebes que, mesmo em meio ao sofrimento extremo, a sua esperança persiste, como uma chama fraca que luta contra o vento. A discussão se intensifica. Tu vês Jó, exausto, mas irredutível, enfrentando a fúria dos seus amigos. Eles, em seus discursos elaborados, tentam justificar o sofrimento com a ideia de que Jó deve ter cometido algum pecado oculto, algum ato que provocou a ira divina. Cada acusação é como uma nova onda de dor, atingindo Jó em cheio, mas ele se recusa a se curvar à lógica deles. A cada resposta, ele reforça sua inocência, sua fé inabalável, mesmo diante da provação extrema. Observa como a teologia se torna o campo de batalha. Não é apenas uma discussão sobre a dor de Jó, mas um debate sobre a justiça divina, sobre a natureza de Deus e a relação entre o sofrimento humano e a vontade divina. Cada réplica, cada argumento, joga a luz sobre diferentes interpretações da fé, mostrando a complexidade da teologia da época. Tu percebes a luta interna de Jó, entre a descrença e a esperança, enquanto ele tenta defender sua integridade diante de acusações tão pesadas. A cada ciclo de acusação e defesa, a tensão aumenta. Tu acompanhas a evolução do debate, as nuances sutis, a mudança de tom e estratégia de cada um dos envolvidos.
Jó, inicialmente contido, se torna cada vez mais veemente, questionando a própria natureza da justiça divina. Seus amigos, por sua vez, se agarram à sua interpretação rígida da justiça, sem enxergar a complexidade da situação. Essa troca de argumentos, essa luta teológica, é o coração da narrativa de Jó. E então, após a enxurrada de acusações e justificativas, um silêncio. Um silêncio pesado, que paira sobre a paisagem árida, tão vasto quanto o deserto que rodeia Jó. Tu vês a poeira assentar, a fúria dos amigos esvair-se, deixando apenas um vazio profundo. Jó, em sua dor, se cala. Não mais responde às argumentações, não se defende, não se justifica. É um silêncio carregado de sofrimento, sim, mas também de uma profunda introspecção, uma busca silenciosa por respostas que transcendem a lógica humana. Esse silêncio não é rendição, não é derrota. É uma estratégia, uma escolha consciente. Jó, em sua sabedoria, percebe a futilidade das palavras naquele momento. As palavras dos seus amigos, embora bem-intencionadas, não conseguem alcançar a profundidade da sua dor, da sua angústia existencial. Ele se cala para ouvir, para meditar, para encontrar em seu próprio interior a força necessária para enfrentar a tormenta. É um silêncio que precede a tempestade, um silêncio que precede a resposta divina. Tu sentes a tensão, a expectativa, enquanto o silêncio se estende, pesado e carregado de significado. Nesse silêncio, Jó se aproxima da verdade que busca, uma verdade que está além das palavras, além das explicações humanas. É um mergulho profundo em sua própria alma, um confronto consigo mesmo e com a imensidão do mistério divino. A poeira finalmente se assentou, e de repente, uma nova voz se levanta. Tu vês um jovem, Eliú, que até então observava em silêncio. Ele não é um dos amigos de longa data de Jó, mas sua fala é carregada de uma energia diferente, uma perspectiva nova e incisiva que quebra a monotonia do sofrimento. Ele não se junta ao coro de acusações, nem tenta justificar o inexplicável. Ele observa a situação com uma mente aberta, um olhar atento aos detalhes que os outros perderam. Tu percebes, enquanto ele fala, que Eliú possui um conhecimento profundo das Escrituras e da justiça divina. Ele argumenta que Jó, apesar de sua justiça, precisa compreender que a soberania de Deus se estende além da compreensão humana. A dor de Jó não é necessariamente um sinal de sua culpa, mas sim parte de um plano maior, inescrutado pela mente mortal. Eliú propõe uma nova forma de ver o sofrimento, um caminho para a reconciliação com o insondável. A sabedoria de Eliú não é a sabedoria dos homens, mas a sabedoria que vem do conhecimento de Deus. Ele não oferece respostas fáceis, mas sim, um caminho para a humildade e para a aceitação da vontade divina. Sua voz é uma brisa fresca no deserto árido da discussão, um sopro de esperança que corta o silêncio pesado que envolvia Jó e seus amigos. Ele aponta para a grandeza e a incompreensão da criação divina, mostrando que a justiça de Deus transcende a lógica humana. E então, a voz de Eliú quebra o silêncio. Tu vês um jovem, diferente dos outros 3 amigos, que até agora observavam a dor de Jó em silêncio. Ele não se limita a repetir os mesmos argumentos, não. Eliú traz uma nova perspectiva, uma visão mais ampla da justiça divina que foge à compreensão limitada dos homens. Ele argumenta que Deus não é um juiz implacável, mas um ser infinitamente justo e poderoso, cujos caminhos são inescrutáveis para nós. A sua intervenção é uma lufada de ar fresco em meio àquela tempestade de acusações e sofrimento. Para Eliú, a justiça divina transcende a nossa compreensão limitada. Tu podes imaginar como ele argumenta que o sofrimento não é necessariamente sinal de pecado, nem a prosperidade garante a inocência. Deus age de acordo com seus próprios planos, e esses planos, muitas vezes, estão além da nossa capacidade de entender. É uma ideia desafiadora, não é? Ele questiona a presunção dos amigos de Jó de que eles conseguem decifrar os desígnios de Deus, mostrando a arrogância da perspectiva humana diante da grandiosidade do Criador. A intervenção de Eliú prepara o terreno para o confronto final entre Jó e Deus. Ele não oferece respostas fáceis, mas sim, uma nova maneira de enxergar o problema. Ele te convida a refletir sobre a nossa própria capacidade de julgar, a nossa limitada perspectiva diante da vastidão da criação divina. Tu percebes como a fala de Eliú aponta para a necessidade de humildade e submissão diante do poder e da sabedoria infinitos de Deus, mostrando que a justiça divina está além da compreensão humana, e que o sofrimento, às vezes, é um mistério que só Deus pode desvendar. Eliú te mostra a grandeza de Deus, algo que os outros 3 amigos de Jó não conseguiram enxergar. Ele te fala de um Deus imenso, que não precisa de explicações humanas para justificar seus atos.
Para Eliú, a sabedoria humana é limitada diante da infinita sabedoria divina. Tu vês como a arrogância de querer entender tudo, de querer julgar o Criador, é, na verdade, uma profunda falta de humildade. Tu percebes, através das palavras de Eliú, que a verdadeira sabedoria está em reconhecer a nossa pequenez diante da grandiosidade de Deus. Não se trata de questionar a justiça divina, mas de reconhecer que a nossa compreensão é limitada, e que a justiça de Deus transcende a nossa capacidade de entendimento. Ele te convida a uma profunda reflexão sobre a sua própria postura perante a fé. A humildade, para Eliú, não é fraqueza, mas a chave para uma verdadeira compreensão da fé. É em reconhecer a nossa incapacidade de entender plenamente os desígnios divinos que encontramos a paz e a verdadeira adoração. Tu enxergas que a busca incessante por respostas humanas pode nos afastar da verdadeira fé, que se encontra na aceitação da soberania de Deus. Depois de ouvir Eliú, uma sensação estranha te toma. Não é mais a fúria cega, mas uma profunda inquietação. A grandeza de Deus, como Eliú descreveu, te assombra. Tu te sentes pequeno diante da imensidão da criação, a tua dor parece insignificante perto da majestade divina. A expectativa pelo encontro com Deus é palpável, uma mistura de medo e esperança te consome. Será que Ele te ouvirá? Será que entenderá a tua dor? A incerteza te rodeia como um véu. Tu não sabes o que esperar. A imagem de Deus, antes tão clara em tua mente, agora se torna nebulosa, misteriosa. Será que Ele te julgará? Te condenará? Ou te compreenderá? A tua fé, abalada, te impulsiona a buscar respostas, mesmo que essas respostas estejam envoltas em mistério e possam te levar a um lugar desconhecido. Dias se passam em uma espera angustiante. Cada momento se torna uma eternidade. A tua alma anseia pelo encontro, mas o medo te paralisa. Tu te preparas internamente, buscando forças e lembranças do passado, em momentos de fé inabalável. Mas a dúvida persiste, uma semente de incerteza que te acompanha em cada suspiro. Tu te questionas, será que estou pronto para enfrentar a sua grandeza? Então, um vento impetuoso varre tudo, um redemoinho colossal que te engole em sua fúria. A terra treme, o céu ruge, e de dentro dessa tempestade, uma voz, poderosa, imponente, a voz de Deus, te questiona. Não é uma voz de acusação, mas uma voz que te confronta com a imensidão da criação, com a grandeza inabalável do Criador. Tu te sentes insignificante, um grão de areia diante de um universo sem fim. Deus te pergunta sobre os fundamentos da terra, sobre as estrelas, sobre os animais selvagens, criaturas que tu, em tua limitação, nunca compreendeste totalmente. Ele te faz ver a tua pequenez diante da sua imensa sabedoria e poder. A fúria cede lugar à admiração, à profunda compreensão de tua própria fragilidade. Tu, que tanto questionaste, agora te encontras sem palavras, diante da supremacia inquestionável do Criador. A voz ecoa pela vastidão, penetrando em teu ser, te mostrando a incompreensão de tuas perguntas anteriores. Não se tratava de justiça humana, mas de uma justiça divina, incompreensível para a mente finita. A grandeza de Deus, anteriormente imaginada, agora te esmaga com sua realidade palpável. Tu te arrependes, não apenas de tuas palavras, mas da presunção de querer compreender o incognoscível. E então, a voz ecoou, te envolta numa fúria de vento e trovões. Tu, Jó, prostrado na poeira, sentias a insignificância da tua existência diante daquela imensidão. A voz não te acusava, mas te questionava: onde estavas quando eu fundei a terra? Conheces os caminhos do mar? Já controlaste as forças do vento e da tempestade? Já viste o nascer do sol ou o pôr do sol? Já viste a grandeza das constelações? Sabes como elas se movem no céu? Cada pergunta era um martelo que golpeava tua arrogância, tua pretensão de entender o insondável. A criação, em toda a sua imensidão e complexidade, te era apresentada como uma prova incontestável da grandeza de Deus, um Deus que transcende a tua compreensão. Ele não te pedia respostas, mas te convidava a contemplar a sua obra, a reconhecer a tua pequenez diante da sua majestade. Tu, que acreditavas dominar a tua vida, te encontravas diante da força inabalável da natureza, da força criadora que te havia dado a vida e que agora te mostrava a tua fragilidade. As tuas perdas, as tuas dores, pareciam insignificantes diante da imensidade do universo, diante da sabedoria infinita do Criador. A voz divina, nesse momento, não era um julgamento, mas uma lição de humildade. A voz de Deus, poderosa e imponente, te fez reconhecer a tua pequenez. Tu,
que te consideravas justo, te encontravas diante da imensidão da criação divina, a tua arrogância se esvaindo como poeira ao vento. A grandiosidade do momento te silenciou, a tua alma se curvando perante a majestade inquestionável. A compreensão da tua própria limitação começou a se instalar em teu coração, abrindo espaço para algo novo. O arrependimento não foi um ato imediato, mas um processo que floresceu na tua alma ferida. A tua justiça própria, a tua convicção de merecimento, começaram a se desfazer diante da realidade da soberania divina. Tu começaste a ver a tua vida, o teu sofrimento, não mais como uma injustiça, mas como parte de um plano maior, inacessível à tua compreensão limitada. E então, a aceitação. Não uma aceitação resignada, mas uma rendição humilde diante da grandeza de Deus. Tu reconheceste a tua incapacidade de compreender os caminhos divinos, a tua fragilidade frente à onipotência. A tua fé, abalada, mas não quebrada, encontrou um novo alicerce na humildade e na confiança na sabedoria infinita do Criador. A tua dor permanecia, mas agora integrada a uma nova perspectiva. A poeira assentou, e um novo amanhecer surgiu para ti. Deus, em sua infinita misericórdia, te restaurou. Lembra-te da tua dor, mas não te deixes aprisionar por ela. A provação passou, e com ela, a escuridão que te envolvia. Um novo ciclo se inicia, cheio de esperança e de uma fé fortalecida. Tu, que perderas tudo, agora recebes o dobro. Seus bens materiais retornaram, multiplicados, um sinal evidente da bondade divina. Mas a verdadeira riqueza não se encontrava em ouro ou gado, mas na paz que preenchia o teu coração, e na certeza da presença de Deus em tua vida. A tua fé, forjada no fogo da provação, tornou-se inabalável. 10 filhos, ainda mais preciosos do que os anteriores, vieram preencher o vazio deixado pela perda. A alegria invadiu teu lar, restaurando a harmonia e o amor familiar. A tua família, um reflexo da tua fé renovada, se tornou um testemunho da misericórdia e da restauração divina. A provação te purificou, e agora, a tua vida é um exemplo de fé inabalável. A história de Jó te ensina a importância da perseverança na fé, mesmo diante de sofrimentos inimagináveis. Tu vês como, apesar de tudo, Jó nunca amaldiçoou Deus. Ele questionou, sim, lutou com a sua dor, mas sua fé, embora abalada, nunca foi completamente quebrada. Isso te mostra que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a capacidade de persistir na busca pela compreensão, mesmo em meio à escuridão. A aprovação de Jó também te mostra a limitação da compreensão humana diante do sofrimento. Seus amigos, cheios de boas intenções, tentaram explicar sua dor com argumentos humanos, atribuindo-lhe culpa e pecado. Mas a verdade é que, muitas vezes, não há explicação lógica para o sofrimento. Aceitar isso, te libertar da necessidade de encontrar culpados ou justificativas, é um passo fundamental para a cura. Por fim, a resposta de Deus a Jó, do meio do redemoinho, te revela a grandeza e a incompreensibilidade da divindade. Deus não responde às perguntas de Jó com explicações, mas com a demonstração de seu poder e sua soberania sobre a criação. Essa experiência te lembra que, às vezes, a fé exige que tu te submetas ao mistério, que tu confies mesmo sem entender completamente. A resposta de Deus, surgindo do redemoinho, não foi uma explicação simples para o teu sofrimento, Jó. Foi uma demonstração de sua imensa grandeza e poder, algo que ultrapassa completamente a nossa compreensão limitada. Deus te confrontou com a vastidão da criação, com a beleza e o terror da natureza, mostrando-te que a justiça divina não se encaixa nos nossos parâmetros humanos, tão pequenos diante da sua majestade. Tu, diante da grandiosidade divina, reconheceste a tua pequenez e a limitação da tua compreensão. A tua busca por justiça terrena, pelos motivos do teu sofrimento, se tornou insignificante frente à imensidão do poder criador. Essa experiência te humilhou, te quebrou, mas também te purificou, te levando a uma fé mais profunda e verdadeira. A história de Jó não te dá respostas fáceis, mas te mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive o sofrimento. Deus não prometeu a ausência de dor, mas sim sua presença constante, mesmo nos momentos mais escuros. A perseverança da tua fé, mesmo em meio à provação, é o que importa. E a restauração de Jó, no final da história, é um testemunho dessa verdade. E aí, curtiu a história de Jó? Que reflexão poderosa, né? Se você gostou, deixa o like e se inscreve para mais vídeos assim. Qual a sua maior lição aprendida? Conta aqui nos comentários.